Você acreditaria se eu dissesse que um homem foi absolvido de assassinato porque ele disse que estava possuído por demônios? Este é o caso que chocou a Inglaterra, e até hoje ninguém sabe a verdade completa. Em meados dos anos 70, na pequena cidade de Ossett, no norte da Inglaterra, a fé e o medo do desconhecido conviviam lado a lado. Mas, em uma noite dentro de uma casa comum, algo terrível aconteceu. Um homem que afirmava estar possuído por forças demoníacas perdeu completamente o controle, transformando para sempre a vida de sua família. Michael Taylor, um marido e membro respeitado da igreja local, se tornou protagonista de um crime brutal e chocante. O que aconteceu naquela noite? Como a crença em possessão demoníaca influenciou esse massacre? Meu nome é Danilo e hoje veremos como o mal pode destruir vidas. Michael Taylor levava uma vida calma, mas sinais de inquietação começaram a surgir. Ele alegava ver figuras sombrias e ouvir vozes que o atormentavam incessantemente. Ele e a esposa Christine começaram a frequentar uma igreja local, onde conheceram a pregadora Mary Robson, de 21 anos. Michael começou a deixar a família de lado e passava horas em reuniões com Mary na igreja, o que fez com que Christine começasse a desconfiar de uma traição. Segundo as notícias, Michael se interessou por Mary devido à capacidade dela em mantê-lo calmo. Sentia que ao lado dela os demônios não o atormentavam. Durante um culto na igreja, Christine decidiu confrontar Michael e falou para todo mundo que seu marido era infiel. Michael relatou que sentiu uma força extrema vindo de dentro, algo que estava dominando o corpo dele. E em seguida começou a gritar incessantemente, mas não com a esposa, e sim com Mary Robson. Ele a atacou de forma verbal e fisicamente, a ponto de vários outros frequentadores da igreja terem que contê-lo fisicamente. A seriedade e a condição assustadora em que Michael estava eram tão graves que vários ministros locais se envolveram e chegaram à conclusão de que Michael poderia estar sob a influência de forças demoníacas e que um exorcismo deveria ser realizado. Os padres Peter Vincent e Raymond Smith foram convocados a comparecer à igreja St. Thomas em 5 de outubro de 1974, para realizar o exorcismo. Michael e Christine chegaram de noite. Foram levados para uma sala com velas, objetos religiosos e uma cadeira ao centro. À meia-noite, já no dia 6, assim que o exorcismo começou, Michael iniciou terríveis convulsões e ataques incontroláveis. Começou a se arranhar, cuspir e a morder, exigindo que ele fosse solto. Sua voz mudava e ele falava em línguas desconhecidas. Em vários momentos tentava fugir do cômodo e era contido pelos assistentes. Alguns assistentes dos padres o amarraram na cadeira e ele tentava atacá-los, profanando palavras e ameaças. Após 8 horas de exorcismo, os padres decidiram parar devido à exaustão. Disseram que expulsaram 40 demônios, porém 2 ainda permaneciam dentro do corpo de Michael, o demônio da insanidade e o demônio do assassinato. Os padres disseram para Michael e Christine irem para casa descansar, pois continuariam o exorcismo na noite seguinte. Michael e Christine retornaram para casa por volta das 8h30 daquela manhã. Porém, poucas horas depois, uma patrulha da polícia avistou um homem nu, todo ensanguentado e cambaleando pelas ruas. Os policiais foram de encontro ao rapaz, que se deitou no chão em posição fetal e gritou: "É o sangue do demônio!" Isso atraiu uma multidão de curiosos, e quando viram, era Michael Taylor. Uma ambulância chegou e o levou para o hospital. Alguns conhecidos informaram quem era o homem e onde ele morava, e a polícia foi para o endereço logo em seguida.
Chegando lá, os policiais avistaram uma viatura já em frente à casa. Ao entrarem, se depararam com o inferno. O sangue cobria todas as superfícies da sala. O corpo de Christine estava brutalmente mutilado, com ferimentos profundos no rosto e no pescoço. Estava sem os olhos e a língua, e a massa encefálica espalhada por todo o carpete. Ao lado estava o poodle da família, morto, ambos quase irreconhecíveis. Por volta das 9h30 daquela manhã, na casa da família Taylor, Michael matou sua esposa Christine, a mulher que ele amava e mãe de seus filhos. Michael foi preso e o caso tornou-se um dilema para a justiça, medicina e religião. Em 1975, as testemunhas foram ouvidas no tribunal sobre o exorcismo e o que havia acontecido naquela noite. Os promotores de acusação e os advogados de defesa disseram que Michael Taylor tinha problemas mentais graves. O próprio Michael testemunhou, alegando que não se lembrava do assassinato, que amava profundamente sua esposa e estava sob o controle de forças sobrenaturais malignas, e que suspeitava que Christine também havia sido possuída por demônios. Ele não ofereceu nenhuma outra explicação. Peritos psiquiátricos indicaram que Michael sofria de um grave transtorno mental, com episódios psicóticos que poderiam explicar suas visões e ações. Assim, em vez de uma condenação tradicional, Michael foi internado em um hospital psiquiátrico, onde viveu sob supervisão durante 4 anos. Em 2005, ele foi preso novamente, agora por abusar sexualmente de uma adolescente. Ficou preso por 1 semana, e os problemas psiquiátricos que existiram lá na década de 70 voltaram a aparecer. Pagou a fiança e recebeu uma sentença de 3 anos em serviços comunitários, sendo obrigado a passar por tratamentos psiquiátricos. O mal está dentro das pessoas ou é uma força que vem de fora e que acaba influenciando? E se demônios existem, podem eles dizer para uma pessoa cometer tais crimes? Ou a possessão é simplesmente uma forma de psicose, uma doença mental? Alguém que cometeu um crime tão horrível e foi considerado louco poderia realmente estar bem o suficiente para se reintegrar à sociedade dentro de 4 anos? O massacre de Osset permanece como um mistério onde se cruzam crença, doença mental e justiça. Michael Taylor, preso entre a luz e a escuridão, se tornou o retrato vivo do mistério sobre o mal que habita o coração humano. Um enigma que até hoje não tem qualquer resposta definitiva. Fala galera, e este foi mais um vídeo do canal Entre Mundos do Dan. Se você quer saber como um homem escapou de um psicopata canibal, clique no vídeo aqui ao lado que eu te conto lá. Até mais!